Fala, torcedores do São Paulo. É com um misto de indignação e expectativa que venho falar com vocês hoje. Preparem-se, porque o que vou trazer aqui vai doer, mas também vai acender a chama da esperança para o futuro do nosso tricolor. Se você respira São Paulo, já sabe o que fazer. Inscreva-se agora no canal R7 Tricolor, deixe o seu like para fortalecer a nossa voz e compartilhe suas opiniões e revoltas nos comentários. Sua participação é fundamental para mostrar a força da nossa nação. Vamos começar com a primeira notícia, que me deixou com um nó na garganta. A revolta da torcida. Conmebol persegue o São Paulo e multa Bobadilla por xenofobia no clássico. Fala, torcedor são paulino, é revoltante o que fizeram com o nosso volante Bobadilla. A Conmebol, essa entidade que se acha dona do futebol sul-americano, resolveu multar o cara por causa de uma fala no calor do jogo. Isso mesmo, multaram o paraguaio por uma suposta fala xenofóbica contra um adversário do Talleres. E aí eu te pergunto, e a pancadaria? E a provocação dos caras? Nada? É só o jogador do São Paulo que paga o pato? O episódio aconteceu na fase de grupos da Libertadores, naquela partida que foi tensa do início ao fim. Jogo pegado, nervoso, com entradas duras, um clima de guerra em campo. E aí, no meio desse caldeirão, Bobadilla teria dito algo que foi interpretado como ofensa xenofóbica. Foi punido, multado, levou puxão de orelha da Conmebol. Mas e os outros? Cadê a isenção dessa tal de entidade sul-americana? É sempre assim. A régua deles nunca é igual. Quando é contra jogador brasileiro, principalmente do São Paulo, a punição vem como um raio. Rápida, certeira. Agora, quando é jogador argentino, uruguaio, chileno, aí a coisa muda. Demora, finge que não viu, ou então passa a mão por cima e diz que foi mal entendido. Bobadilla não é santo, ninguém aqui está dizendo isso, mas também não dá para crucificar o cara como se ele fosse um criminoso. Ele é raçudo, joga com sangue nos olhos, defende essa camisa com vontade. E nesse lance aí, pelo que se apurou, ele teria chamado o adversário de venezuelano morto de fome. É feio, mas é o tipo de provocação que acontece a todo momento dentro de campo, e só agora resolveram punir? A hipocrisia dessa gente é algo que dá nojo. Eles fingem que querem combater o preconceito, mas só agem quando convém. O Bobadilla virou o bode expiatório, o alvo fácil porque é jogador do São Paulo, porque é paraguaio, porque não tem lobby nos bastidores. Aí fica fácil, né? Aplicar multa e fazer de conta que estão agindo com rigor. Só que a torcida está vendo. A torcida não é bomba. A gente percebe quando o nosso clube está sendo perseguido, quando tem dois pesos e duas medidas. A gente viu o que fizeram com Luciano naquela outra partida, a gente viu o pênalti não marcado, a gente viu a forma como trataram o Dorival na coletiva. É um padrão. E está na hora de dar um basta nisso. Bobadilla foi julgado, condenado e multado pela Conmebol. Vai ter que pagar em dólares para uma entidade que lucra milhões, mas que cobra do jogador como se fosse ele o grande vilão do continente. E o Talleres? E o Navarro? Nada. Saíram como coitadinhos, como se não tivessem provocado, como se não tivessem responsabilidade nenhuma na confusão. É fácil olhar só para o lado do São Paulo, é fácil punir só a gente, mas é covarde, é desonesto. E é isso que revolta a torcida. Porque não é a primeira vez, e se ninguém falar, não vai ser a última. O que o Bobadilla fez foi errado, sim, mas precisa punir todos. Não pode ser só ele. Tem que punir quem começou, quem incentivou, quem fez pior. Mas não, a Conmebol gosta de um espetáculo. E nada melhor do que transformar um jogador tricolor no vilão da história. Isso tudo mostra que nosso time precisa estar ainda mais forte, precisa se unir. Porque lá fora, ninguém vai passar a mão na nossa cabeça, pelo contrário. Vão bater, vão provocar, vão tentar desestabilizar. E é por isso que a gente tem que defender os nossos, doa a quem doer. Bobadilla é nosso, é São Paulo, e a gente fecha com ele, porque a camisa pesa. E quem veste essa camisa merece respaldo, merece apoio, merece respeito. Essa punição é mais uma mancha na história da Conmebol,
uma entidade que já se envolveu em escândalos, corrupção, decisões polêmicas, e agora quer posar de moralista? Dá licença, né? O tricolor vai recorrer? Ainda não se sabe, mas deveria. Não dá para aceitar calado, não dá para baixar a cabeça. O clube tem que mostrar sua força, tem que gritar, tem que ir lá e dizer: chega! A gente quer respeito. A gente quer igualdade. A gente quer justiça. Mas parece que isso na América do Sul só funciona para os outros. Para o São Paulo é sempre a punição, a bronca, a sacanagem. Bobadilla já mostrou que é guerreiro, já mostrou que tem peito para jogar com a camisa do São Paulo. Já nos ajudou em momentos importantes. E agora, quando ele precisa do clube, a gente tem que estar do lado dele. Essa história ainda vai render, pode anotar, porque a torcida não vai esquecer. Cada vez que a gente for prejudicado, isso vai voltar à tona. Cada vez que a gente for punido de forma desigual, isso vai pesar. E é bom que o elenco todo veja isso, é bom que o Crespo veja isso. Porque em campo, a gente vai ter que jogar contra o adversário, e contra a arbitragem, contra os caras da prancheta e contra os engravatados da Conmebol. Mas a camisa do São Paulo é pesada, é gigante, e ninguém vai calar a nossa voz. Nem multa, nem julgamento, nem perseguição. Bobadilla, estamos com você. Vai para cima, paraguaio. Mostra tua raça, tua força. Mostra que aqui é São Paulo, que a gente não abaixa a cabeça, que a gente luta até o fim. Essa multa aí pode até doer no bolso, mas vai fortalecer o espírito do grupo, vai mostrar quem está com quem e vai unir ainda mais essa torcida apaixonada. Porque quando mexem com um dos nossos, mexem com todos nós. E aí, meu amigo, segura, porque o Morumbi vira caldeirão. Porque a torcida vira avalanche. A Conmebol pode até punir, pode até multar, mas não vai conseguir apagar a nossa garra, a nossa indignação, o nosso amor por esse escudo. E se preparem, porque se for para jogar contra tudo e contra todos, a gente joga. A gente vai para cima. A gente não recua. Aqui é São Paulo, meu irmão, tricampeão do mundo, time de guerreiros, time de história. E a nossa resposta vai ser em campo. Com raça, com bola e com a força da nossa torcida. Bomba no Morumbi. Ex-goleiro do Corinthians pode pintar no São Paulo. O que diz Renata Fã? Torcedor tricolor, segura o coração e respira fundo, porque o que vamos revelar aqui pode mudar completamente o rumo do São Paulo para a temporada. Você já imaginou um ex-goleiro do Corinthians vestindo a camisa do tricolor? Pois é, meu amigo, parece que isso pode estar mais próximo do que a gente pensa. E não é qualquer especulação barata de bastidor, não. Quem soltou a bomba foi ninguém menos que a jornalista Renata Fã, em rede nacional, deixando os torcedores completamente em polvorosa. Estamos falando de Carlos Miguel, o goleiro que recentemente deixou o Corinthians e que, segundo fortes indícios, pode estar a caminho do Morumbi. Sim, isso mesmo que você leu. O ex-corintiano pode pintar no São Paulo. A notícia caiu como um raio no noticiário esportivo nesta semana e está tomando conta dos bastidores do futebol paulista. Segundo Renata Fã, que raramente se envolve em especulações sem fundamento, existe uma movimentação intensa nos bastidores para trazer Carlos Miguel ao tricolor. Ainda sem confirmação oficial da diretoria São Paulina, a especulação já é o assunto mais comentado nas redes sociais dos torcedores do São Paulo. E aqui entre nós, onde tem fumaça, tem fogo. E esse fogo está queimando alto no Morumbi. Carlos Miguel deixou o Corinthians recentemente alegando falta de oportunidades e de espaço. Mesmo com sua qualidade inquestionável, era reserva de Cássio, mas sempre que entrou deu conta do recado. Jovem, com porte físico impressionante e reflexos apurados, o goleiro parecia estar destinado a assumir uma titularidade em breve. E que ironia do destino seria essa titularidade chegar logo no maior rival do timão. O futebol, meus amigos, é mesmo uma caixinha de surpresas. E por que o São Paulo estaria interessado em Carlos Miguel? Bom, a resposta é simples. O clube está atento ao mercado e quer um goleiro jovem, com potencial de crescimento e que possa disputar posição. Com a saída de alguns nomes da posição e a necessidade de reforçar o elenco para a temporada, Crespo estaria buscando um perfil diferente para o seu time. A comissão técnica já teria avaliado positivamente o nome de Carlos Miguel, e as conversas estariam em andamento nos bastidores. Renata Fã, durante sua participação no programa esportivo,
Chegou a cravar que as negociações já estariam em estágio avançado, e ela ainda afirmou que o goleiro está disposto a vestir a camisa tricolor, mesmo sabendo do peso da rivalidade com o Corinthians. Esse é um ponto que gera discussões acaloradas entre os torcedores. Muitos ainda têm dúvidas se aceitariam o ex-corintiano como peça-chave do São Paulo, mas, como todo bom torcedor sabe, dentro de campo, o que vale é o desempenho. A torcida está dividida, mas curiosa. Nas redes sociais, alguns exaltam a coragem do clube em apostar em um nome de peso, mesmo que vindo do maior rival. Outros se mostram mais cautelosos, pedindo respeito à história do São Paulo e exigindo que o jogador prove dentro de campo que merece vestir o manto sagrado tricolor. A verdade é que o burburinho só aumenta, e a expectativa se torna cada vez mais intensa. Carlos Miguel, por sua vez, ainda não se manifestou publicamente, mas fontes próximas ao atleta indicam que ele vê com bons olhos a possibilidade de jogar no São Paulo. Ele sabe da grandeza do clube, da história vitoriosa e do momento de reconstrução que o tricolor está vivendo. Além disso, a presença de Hernan Crespo no comando técnico parece ser um atrativo a mais para o goleiro, que busca um novo desafio em sua carreira. A direção do São Paulo mantém silêncio absoluto sobre o assunto. Quando procurados, dirigentes do clube limitam-se a dizer que estão atentos ao mercado. Mas o silêncio, nesse caso, é ensurdecedor. Quando a imprensa especializada começa a cravar esse tipo de informação, é sinal de que algo realmente pode estar acontecendo. E se Renata Fã falou, é bom levar a sério. A possível chegada de Carlos Miguel não seria apenas um reforço técnico, mas também um movimento simbólico. Um ex-jogador do maior rival vindo para defender o São Paulo é o tipo de reviravolta que mexe com o emocional da torcida e que pode servir como um combustível extra para os atletas dentro de campo. Crespo sabe muito bem disso e, segundo fontes, estaria entusiasmado com a possibilidade. A trajetória recente do São Paulo tem sido marcada por altos e baixos, e a chegada de nomes inesperados pode representar um sopro de novidade e ousadia. Carlos Miguel traria não apenas juventude e talento, mas também uma narrativa de superação e desafio. Ele teria que provar, jogo após jogo, que merece a confiança da torcida, e, convenhamos, isso para um atleta determinado pode ser exatamente o que faltava. Enquanto isso, os bastidores continuam fervendo. Os grupos de WhatsApp da torcida estão em polvorosa, nos programas esportivos o assunto já virou pauta obrigatória, e no Morumbi, os corredores silenciosos escondem reuniões, telefonemas e negociações que podem mudar o rumo da temporada são paulina. O torcedor, claro, só quer saber de uma coisa: será que vem mesmo? Muitos já começaram a imaginar como seria ver Carlos Miguel com a camisa 1 do São Paulo, fazendo defesas milagrosas no Campeonato Brasileiro e nas competições internacionais. A torcida apaixonada e exigente quer reforços à altura da história do clube. E verdade seja dita, o São Paulo não pode mais errar. O projeto com Crespo está em andamento, e o elenco precisa de peças confiáveis em todas as posições. A especulação veio em um momento estratégico. O São Paulo ainda busca solidez no setor defensivo e precisa de um goleiro de confiança para ser a espinha dorsal do time. Crespo tem investido em um estilo de jogo ofensivo, mas sabe que um goleiro seguro é essencial para qualquer equipe que almeja títulos. Renata Fã, em sua fala, foi enfática. Carlos Miguel já conversou com pessoas ligadas ao São Paulo. Há interesse, a possibilidade e a vontade das duas partes. Essa frase ecoou como uma bomba entre os torcedores. Mesmo aqueles que torcem o nariz para a ideia começaram a refletir. E se ele for realmente o goleiro que estamos procurando? Vale lembrar que grandes nomes da história do futebol já vestiram camisas de clubes rivais e se consagraram. O futebol tem dessas ironias, e muitas vezes o que parece impensável se torna inesquecível. Carlos Miguel, se realmente vier, terá a chance de reescrever sua história em outro gigante do futebol brasileiro. Por enquanto, tudo permanece no terreno das especulações. Mas, como sabemos, o futebol brasileiro é dinâmico e as negociações podem mudar de rumo em questão de horas. A janela de transferências ainda está aberta, e o São Paulo tem carta branca para surpreender. E o torcedor tricolor, acostumado a grandes histórias, já começa a sonhar. O desafio agora é conciliar a expectativa da torcida com a estratégia do clube. Crespo sabe que o gol é uma posição sensível e que qualquer erro pode custar caro. Por isso, ele estaria avaliando minuciosamente todos os nomes antes de bater o martelo. Carlos Miguel, apesar da origem corintiana, parece ter o perfil que o treinador busca. Resta saber se a diretoria tricolor vai ter coragem de bancar essa contratação, não apenas pelo impacto técnico, mas também pela repercussão emocional que ela causaria. Trazer um ex-rival é sempre um risco, mas também pode ser uma jogada de mestre. Se Carlos Miguel for bem recebido e corresponder dentro de campo, pode conquistar a torcida e fazer história. Enquanto isso, seguimos atentos a cada nova informação. Os rumores se intensificam a cada silêncio da diretoria, cresce a curiosidade, e o nome de Carlos Miguel segue circulando nas rodas de conversa,
nos debates esportivos e, principalmente, no coração dos torcedores que sonham com um São Paulo mais forte. Se vier, Carlos Miguel terá uma missão difícil: conquistar a confiança de uma torcida exigente, apagar a ligação com o rival e mostrar que está pronto para vestir o manto tricolor com garra e dedicação. É uma história que ainda está sendo escrita, mas que já começa a empolgar. A bola agora está com a diretoria. A oportunidade está posta na mesa. E o torcedor do São Paulo, como sempre, espera por reforços que realmente façam a diferença. Seja bem-vindo ou não, Carlos Miguel, o Morumbi pode ser o palco de sua redenção. Fique ligado, torcedor tricolor, porque se esse rumor se confirmar, teremos um dos capítulos mais curiosos e polêmicos da história recente do clube. E você vai querer dizer: eu soube desde o começo. A novela está apenas começando, e o São Paulo promete fortes emoções nessa temporada. Apoiar o São Paulo é com você. Inscreva-se no nosso canal R7 Tricolor e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. E não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Queremos saber sua voz.